Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Oi, Cíntia, boa noite. Oi, Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Aparecida, tudo bom? Ana Carolina, boa noite. Meire. Tudo bem, Aparecida? Tudo bem. O áudio tá bom, gente? Mônica, seja bem-vinda. Dá para ouvir direitinho? O áudio, a música. Almir, boa noite, seja bem-vindo. Cristiane, boa noite. Que bom. Eu sempre pergunto, porque às vezes pode ter algum problema, né? Eu já tive tantos problemas de áudio, de vídeo e de problema técnico aqui, que então eu sempre pergunto para a gente transcorrer com mais tranquilidade, né? Vou fazer uma preparação agora para eu já poder passar para o doutor Júlio. Então vamos fechando nossos olhos e agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui novamente para mais uma noite de aprendizado. Hoje, com certeza, a palestra será muito prazerosa, nós aprenderemos bastante sobre nós, sobre os nossos sentimentos. Que nós possamos abrir os nossos corações e nossas mentes para o aprendizado da noite. E que nós possamos ser envolvidos com uma energia de paz, tranquilidade, harmonia. Graças a Deus. Vamos ver quem chegou. Roberto, Ana Carolina já falei, acho que Fabiana, boa noite, Renata. Gente, hoje nós estamos com o doutor Júlio Pérez. Será que eu falei certo? Pérez? Então tá bom. E a palestra vai ser maravilhosa. Fiquem até o final. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. Se vocês tiverem algum comentário, vamos participar, vamos comentar. Todos os comentários, todas as perguntas serão respondidas, tá bom? Deixa eu chamar nosso amigo, Júlio Pérez. Deixa eu desbloquear aqui. Olá, seja bem-vindo. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu vou já deixar com você, Júlio. Qualquer coisa, eu tô por aqui, tá bom? Fica à vontade. Bom, é uma alegria, em primeiro lugar, poder estar aqui com vocês. Eu sou psicólogo clínico com 30 anos de experiência e a oportunidade aqui e nas lives que eu tenho feito é, de alguma maneira, trazer uma contribuição
dessa longa estrada que muito tem ensinado, né? Nós aprendemos muito com os nossos pacientes. Eu gosto muito de pesquisa também. Acabei me desenvolvendo num braço da neurociências que envolve neuroimagem, estudando os efeitos neurobiológicos da psicoterapia. Quer dizer, o que acontece no cérebro antes e depois do trauma psicológico, né? A superação do trauma. Então, a minha expertise aqui, talvez, de alguma maneira, possa sensibilizar algumas consciências, e o meu objetivo é esse: compartilhar um conhecimento que vem da prática clínica, de estudos em neurociências e os recursos pessoais que todos nós podemos acessar para superarmos as adversidades. E o mundo hoje atravessa uma grande adversidade. E essa adversidade nos traz também a possibilidade de grandes aprendizados no âmbito espiritual. Então, por exemplo, eu escrevi um livro chamado Trauma e Superação, o que a psicologia, a neurociência e a espiritualidade ensinam. Então, de alguma maneira, eu vou circular por esses três campos: psicologia, neurociências e espiritualidade. O conjunto, né, desses três pilares favorece muito a ativação dos recursos pessoais para que uma dor, um sofrimento, se torne uma alavanca de crescimento em todos os domínios da vida. O domínio pessoal, psicológico, emocional, o domínio espiritual. Quantas dores nos ensinam. Aliás, esse termo trauma para os chineses significa dor e aprendizado. Xunshan, quer dizer, o aprendizado contido na dor. Isso é possível e é justamente para isso que estamos aqui. Eu gostaria de começar com uma curiosidade que vem chamando bastante a minha atenção clínica. Nesses meses todos, né, que o mundo atravessa essas adversidades, que envolvem o isolamento social, eu observei no meu consultório um aumento significativo da procura de familiares, principalmente filhos, de pessoas que estão supostamente enlouquecendo durante a quarentena. Por que supostamente? Porque pode ser que elas não estejam enlouquecendo, que seja uma confusão mental transitória em relação ao período desafiador que todos atravessamos. Chamou-me a atenção, de fato, essa queixa recorrente com características similares e disparadores dessa fase pandêmica. Nesses tempos de tantas variáveis diferenciadas, quer dizer, é importante a gente tomar cuidado também com diagnósticos fechados, precoces e potencialmente equivocados. Por exemplo, como esquizofrenia, transtorno bipolar, ou uma depressão psicótica, ou um transtorno delirante. O que possivelmente a maioria das pessoas que apresentam circunstancialmente um estado confusional de desorganização comportamental, alucinações, por exemplo, ou delírios e persecutoriedade. O que é isso na prática? Persecutoriedade. São aquelas crenças irrealistas, geralmente associadas a pessoas ou grupos ameaçadores que planejam algo contra o indivíduo em sofrimento, mas que, na verdade, realisticamente, não estão propriamente existindo, mas existem no campo subjetivo. E esses quadros são deflagrados, muitas vezes, pelo isolamento social e são reversíveis, em poucas palavras, não duradouros, a partir, claro, da terapêutica adequada. O que seria a terapêutica adequada?
Eu vou comentar com vocês, claro, e trazer algumas instruções, algumas recomendações de como os familiares podem ajudar essas pessoas que supostamente estão enlouquecendo, especialmente pessoas acima de 65 ou 70 anos de idade. Porém, eu quero ressaltar aqui que seria uma generalização equivocada considerarmos que todas as alterações de saúde mental no momento sejam decorrentes da pandemia. Não, isso não é verdade. Ainda que constatando, né, a predisposição individual para quadros depressivos, ansiosos e psicóticos, o isolamento social e seu amplo leque de difíceis ocorrências estão de fato desencadeando em muitas pessoas esses quadros não manifestos antes da quarentena. Por exemplo, como o transtorno de estresse pós-traumático, que envolve vários fatores. Envolve a frequência, a intensidade de eventos estressores, que por vezes são diários, para ser assim configurado. Então, muitas pessoas estão adoecendo por meio dos episódios estressores, traumáticos, nessa fase tão difícil, tão dolorosa, de incertezas, de perdas de entes queridos, de adoecimento, de ansiedade. O que será que acontece, né? Recentemente, vocês devem ter visto nos noticiários uma segunda onda começando na Europa. E é claro que o pensamento que vem à tona, o que acontecerá conosco aqui? Né? Porque a gente assistiu essas dificuldades todas na Itália, na Espanha, inicialmente na China, e parecia, assim, logo no início, muito distante da nossa realidade aqui no Brasil. Mas essa realidade chegou. Então, as incertezas, os medos, né, a ansiedade, em uma palavra, ansiedade pode ser traduzida como medo, geram adoecimentos importantes. Adoecimentos esses comparáveis ao luto patológico. O luto patológico, gente, não é exclusivamente quando a gente perde um ente querido de surpresa, a gente não estava preparado, quer dizer, o trauma psicológico de algo inesperado. O trauma se relaciona com efeito surpresa. Eu não consigo elaborar, processar esses conteúdos, assentar essas ocorrências tão estressoras e dolorosas. Freud, lá atrás, definiu trauma como um afluxo de excitações relativamente superior à capacidade dos indivíduos de lidar com essas excitações. É como se a gente não conseguisse processar, significar o que está acontecendo. E assim, o que acontece no nosso sistema como um todo, que inclui, claro, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Falando um pouquinho de neurociências, nos nossos estudos, o trauma psicológico é representado no nosso sistema nervoso central como fragmentos emocionais, sensoriais, dispersos, sem uma representação cognitiva do córtex médio pré-frontal. Então, a amígdala cerebral, relacionada à expressão do medo, assim como áreas sensoriais, quer dizer, as cenas, por exemplo, do ente querido no hospital, o olhar de fragilidade, né? Ou o pedido de ajuda, o receio desse ente querido a respeito de uma morte que pode ou não acontecer, são fragmentos sensoriais que ficam dispersos. E depois da psicoterapia, o que acontece? O indivíduo tem representações do córtex médio pré-frontal, quer dizer, há uma maior atividade das estruturas cerebrais relacionadas à categorização dos eventos. É como se eu significasse, é como se eu pudesse criar uma narrativa, uma compreensão para o que está acontecendo. E a religiosidade, a espiritualidade favorecem muito essa construção narrativa,
essa busca de um entendimento maior para o que está acontecendo em termos dolorosos de fragmentos sensoriais dispersos. Portanto, os nossos estudos com neuroimagem mostraram que depois da psicoterapia há uma diminuição daquelas estruturas cerebrais, daqueles circuitos relacionados ao medo, às sensações ruins, às expressões emocionais dolorosas e uma maior atividade, veja, inversamente proporcional das estruturas que categorizam, que significam, que mostram um aprendizado em relação ao que está acontecendo. Então, voltando ao luto patológico, principalmente em centros urbanos, gente, o que vem acontecendo, né? Poucos estavam familiarizados com uma vida harmoniosa, uma convivência consigo mesmo, considerando as suas vidas como a correria do dia a dia, especialmente em centros urbanos. Então as pessoas tinham rotinas no mundo externo e consideravam suas vidas definidas por suas atividades e trabalhos objetivos, pragmáticos. Elas se sentiram inesperadamente roubadas de seus viveres a partir da quarentena. Claro, não todos. Por exemplo, pessoas que têm uma boa convivência antes mesmo da pandemia com elas próprias, que praticavam a oração ou práticas meditativas, contemplativas, que encontravam com elas mesmas, no mundo subjetivo, mais tranquilo, mais suave, a espiritualidade, a religiosidade, como algo que se manifestava no dia a dia. Elas atravessam com mais facilidade esses eventos desestruturantes. Então, essa terrível perda subjetiva da própria vida do indivíduo, que se definia pelos seus afazeres lá fora, combinada às inseguranças, às incertezas, o despreparo para a construção de uma nova maneira de viver consigo, sem as referências antes conhecidas, pode ser essa dor comparável ao que nós chamamos na psicologia como luto patológico. Esse sofrimento converge, claro, à perda de alguém, né? De algo, mas também de valores e significados que definem o indivíduo. E vários autores, né? Assim como a prática clínica, definem essa dor como a mais desestruturante que um ser possa experimentar. Então essas pessoas se desidentificam delas próprias e mostram uma grande dificuldade para reencontrarem as suas identidades, considerando que elas não se reconhecem mais como eram, por conta da quarentena, do isolamento, das suas vidas roubadas. Quantos pacientes me falam, olha, esse ano eu não vou contar, porque parece que eu não vivi esse ano. Eu só esperei que algo melhor acontecesse, ou que o retorno da minha vida pudesse vir. E como vocês percebem, o novo normal é o aqui e agora. Nós não podemos viver de promessas. Nós precisamos nos adaptar e vivermos com tranquilidade, com a melhor qualidade possível no aqui e agora. Darwin, que foi um grande estudioso da nossa evolução, da perpetuação das espécies, como é que as espécies se desenvolveram, né, ao longo dos milênios, mostrou o seguinte, ele tem uma frase célebre, que é confundida muitas vezes. Muitas vezes as pessoas falam, os mais fortes sobrevivem. Não é verdade. O que Darwin disse foi, os que se adaptam com mais facilidade é que melhor sobrevivem. Então nós precisamos
criar recursos de adaptação nessa fase que nós nos encontramos e que pode durar por muito mais tempo. Então, esses sintomas de estranhamento, confusão mental, em relação mesmo às pessoas e ambientes, por exemplo, quantas pessoas em confusão mental que começam a perceber um estranhamento no próprio ambiente. Nossa, parece que eu não reconheço mais o meu quarto, não reconheço mais as pessoas com as quais eu vivo. Quer dizer, esses sintomas de estranhamento em relação às pessoas e ambientes simbolizam a perda do fio da meada que conduziu o indivíduo à sua própria identidade. Então, o que vem acontecendo atualmente é a exacerbação de duas principais emoções entre as 5 emoções que os seres humanos vivenciam: o medo e a tristeza. Então, o isolamento social, gente, tem exacerbado a ansiedade, como eu disse anteriormente, que pode ser traduzida em uma palavra: o medo, nos vários transtornos ansiosos. O que são os transtornos ansiosos? O transtorno ansioso pode ser considerado um guarda-chuva que compreende várias expressões dolorosas de adoecimento psicoemocional, como, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático, como eu disse, ou o transtorno do pânico, ou o transtorno de ansiedade generalizada, ou as fobias específicas. Então, todos esses quadros se relacionam diretamente com o medo. Essa é uma das emoções exacerbadas nesse período de quarentena. A outra emoção, a tristeza, correlacionada à depressão, quando se torna crônica, patológica, é também uma emoção exacerbada nesse período. Quando o indivíduo se desconecta dele mesmo pela tristeza. Por exemplo, lá atrás, se a gente recuperar alguns artigos muito bonitos escritos por colegas sobre o banzo, que era a saudade que os escravos sentiam e que levava essas pessoas à morte através da tristeza. Então, nós podemos sim adoecer com a exacerbação, especialmente por estímulos encadeantes dessa fase, da ansiedade, do medo e da tristeza. Em seguida, eu vou orientar vocês sobre algumas práticas que protegem a todos desses adoecimentos. Mas, no primeiro momento, é importante a gente ter uma ideia clara do impacto da quarentena, do isolamento, no adoecimento psicológico. Muitas pessoas, por exemplo, que já haviam superado o transtorno do pânico ou o transtorno de estresse pós-traumático ou fobias, estão reencontrando os seus sintomas. Por quê? Os estímulos encadeantes, atualmente, reverberam as memórias dolorosas do passado que os indivíduos já superaram, já atravessaram. Então, é fundamental que essas pessoas tenham a possibilidade de compreenderem o que está acontecendo hoje. Não tem a ver necessariamente com o estímulo desencadeante do aqui e agora, mas a reverberação de dores do passado e que muitos já haviam superado. Então, lembrando do surto de SARS que nós tivemos em 2003, muitas pessoas sofreram traumas psicológicos e apresentaram sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. Então, o transtorno de estresse pós-traumático, em estudos populacionais, epidemiológicos, que a gente chama, gira em torno de 9% na população geral. No entanto, quando há um grupo de risco, esse percentual aumenta muito
para a configuração do transtorno de estresse pós-traumático. Pode chegar a 30%, a 40%, a 60%, conforme o grupo de risco. Certamente, a pandemia atual expressa e expressará um efeito ainda mais significativo do que foi o efeito SARS em 2003. Por quê? As dificuldades são muito mais fortes, proeminentes. Então, hoje, o que está acontecendo, gente? É importante a gente ter essa clareza para que a gente possa ajudar a nós mesmos e os próximos mais próximos. Considerando que a humanidade hoje caracteriza um grande grupo de risco, porque afinal todos estamos atravessando situações difíceis, dolorosas, os próprios noticiários, as perdas de entes queridos, a impossibilidade de estarmos com os nossos avós, ou mesmo com amigos, a impossibilidade do contato físico, do abraço. Como faz falta o abraço? Esse grande grupo de risco que o mundo se tornou por meio da pandemia atual, certamente está adoecendo muitas e muitas pessoas através dos traumas psicológicos. No entanto, gente, o transtorno de estresse pós-traumático reúne alguns aspectos diferenciados que eu gostaria de esclarecer aqui com vocês. E esses aspectos diferenciados tornam o transtorno de estresse pós-traumático possível, realmente possível, de tratamento. É muito diferente de outros transtornos que não têm necessariamente um começo marcado como um trauma específico. Então, existe a grande probabilidade, se houver o tratamento adequado, do indivíduo não caracterizar o transtorno de estresse pós-traumático. Então, os pacientes com o TEPT, que a gente chama, têm probabilidade 3 vezes aumentada para apresentar outros problemas, como somatizações, né? Os transtornos somatoformes, são aquelas doenças antigamente chamadas como psicossomáticas, ou o transtorno do humor, a depressão, ou abuso de substância, quer dizer, muitos bebem, muitos acabam levando as suas vidas para hábitos muito difíceis, de rotas de fuga, causando dependência de substâncias, ou mesmo, né, um braço que a gente chama de comorbidade de transtornos compulsivos, né, obsessivo-compulsivos. Então, eu chamo a atenção para essas comorbidades, né, para esses outros braços decorrentes do trauma psicológico, porque o TEPT é pouco conhecido ainda. E, por vezes, um sintoma mais conhecido como a depressão, né, a tristeza, ou pode ser levado como um diagnóstico equivocado para o indivíduo. É preciso investigar a origem dessas dores, porque enquanto não houver a compreensão da origem desses sintomas, dessas dores, o transtorno de estresse pós-traumático pode continuar. Então, eu gostaria de trazer, de alguma maneira, algumas medidas cautelosas para a prevenção desses adoecimentos. Veja, eu falei sobre 3 adoecimentos principais dessa fase, né? Os transtornos ansiosos, que compreendem fobias, transtorno do pânico, estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade e assim por diante. Falei sobre a depressão, né, que tem como base fundamental a tristeza, e também falei sobre a confusão mental transitória. E de um tempo para cá, como eu disse no início, muitas pessoas têm procurado a minha clínica para
entender o que está acontecendo. Olha, o meu pai parece estar louco. Ele não se reconhece mais. Ele tem visões persecutórias, como se em algum momento pudesse acontecer alguma coisa muito ruim. É um estado de alerta contínuo. Então, o que fazer? Vamos começar por esse adoecimento, as confusões mentais. Quais são as recomendações para os familiares que estão observando o grande sofrimento do ente querido em casa e que se perdeu dele mesmo nessa confusão mental transitória? Seja a sua melhor versão no relacionamento com a pessoa que sofre. O que eu quero dizer com isso? Nós todos, gente, temos neurônios espelho e podemos tanto influenciar o próximo como sermos influenciados. Então, é fundamental que os familiares possam cultivar especialmente a paciência, a compaixão e a generosidade. Fale e repita suas respostas às perguntas que por vezes são frequentes e são as mesmas, tantas vezes quanto forem necessárias, de maneira respeitosa, calma, amorosa, mesmo que o ente querido esteja ou continue agitado. As virtudes, gente, estiveram significativamente relacionadas ao crescimento pós-traumático. Então, esses exemplos saudáveis, né, de comportamentos que vocês possam gerar para aquele familiar que sofre, fazem diferença. Nós estamos vivendo num campo emocional imensamente inflamável. As tensões são grandes. E os conflitos, a impaciência, né, quer dizer, uma atitude mais ríspida, podem ser faíscas para grandes explosões e às vezes com sequelas muito difíceis. Então, na mesma condição que nós somos convidados por esses fatores todos a mostrarmos a nossa pior versão, é justamente a oportunidade de mostrarmos a nossa melhor versão. E a religiosidade e a espiritualidade se relacionam com essa possibilidade. Por quê? Porque, em geral, a espiritualidade, a religiosidade favorecem a busca de um sentido maior e um sentido de desenvolvimento, de crescimento. Nós podemos criar aliança com o momento que nós estamos vivendo para mostrarmos as nossas melhores possibilidades. Claro, no relacionamento com os nossos próximos mais próximos. Fundamental lembrarmos também, tanto quanto possível, cuidarmos das bases fisiológicas do bem-estar. Quais são essas bases fisiológicas? O sono preservado, a alimentação nutritiva, sem exageros, sem comer bobagens, uma alimentação saudável, inclusive rica ao fortalecimento do sistema imunológico, e a atividade física com o peso do próprio corpo, considerando que muitas pessoas não podem sair dos seus espaços limitados, né? Essas bases fisiológicas bem cuidadas favorecem a retomada do equilíbrio da saúde mental, a retomada de um outro degrau, que é o psiquismo emocional. E por outro lado, quando as pessoas estão em dificuldades quanto às bases fisiológicas, as dificuldades psíquicas, emocionais, pioram. Geralmente a confusão mental acompanha a agitação e a ansiedade, como eu disse. Enquanto o ritmo interno mais tranquilo favorece processamentos cognitivos, reflexões mais claras e coerentes. Então, por exemplo,
práticas contemplativas e sensoriais. Se eu dissesse para vocês, façam meditação, usem a técnica X, Y, Z. Muitas pessoas não têm familiaridade com a meditação, mas através dos 5 canais sensoriais, nós podemos facilmente tranquilizar o ritmo interno. Proponham essas possibilidades para o ente querido, para vocês próprios, diminuindo o ritmo interno através dos 5 canais sensoriais. Como é que é isso na prática? O canal tátil, por exemplo, ao tomar banho, sentir a temperatura da água suave, gostosa, tranquila, aterrizando a consciência naquele momento, no banho, sem pensar no futuro ou no passado, a ansiedade antecipatória, o que vai acontecer depois. Aterrize a sua consciência no prazer tátil, aprofunde-se no bem-estar. Nesse momento, o seu ritmo interno estará mais tranquilo. Há uma quebra daquele automatismo mental rápido, veloz, de maneira que vocês possam continuar assim no automatismo, cada vez mais ansiosos. Não. Vamos diminuir o ritmo interno. Tão importante. O canal olfativo, por exemplo, um perfume agradável, como a lavanda, o alecrim. A gente tem estudado vários médiums em neuroimagem, observando o que acontece no cérebro dos médiums durante a psicografia ou a pintura mediúnica e tantas outras situações. Os médiums, alguns deles, são convergentes em uma fala de que a lavanda é um perfume suave, agradável e que protege espiritualmente, além de acalmar. Então, use uma fragrância gostosa, agradável, para que você possa inspirar e se sentir como esse perfume. É como se você estivesse entrando em fusão com o input sensorial olfativo. O auditivo, por exemplo, sons da natureza. Hoje é muito fácil a gente conseguir sons, por exemplo, do mar tranquilo, ou de um vento suave, ou uma corrente d'água bem tranquila, de maneira que a gente possa imaginar que nós somos esse imenso oceano, ou essa água que corre suavemente. Seria muito bom que essas experiências pudessem acontecer, porque tranquilizam o sistema nervoso central. Quando a gente tranquiliza o ritmo interno, o que acontece? Para o nosso sistema como um todo, é como se ele entendesse que nós não estamos no campo de batalha. Nós podemos viver, ao invés de sobreviver no modo de alerta. O canal gustativo, todas as refeições, fechem os olhos, ensinem o ente querido que sofre em confusão mental a fazer o mesmo. Desfrutem os sabores das refeições. Observem, é o mesmo princípio. Todos os canais sensoriais levando você à tranquilidade, ao ritmo interno mais suave, mais tranquilo. Então, é fundamental também, claro, a oração. A oração baixa o ritmo interno, desde que o indivíduo tenha o que a gente chama de religiosidade intrínseca. Quer dizer, ele já professa, ele já sabe o que é orar. Se ele não souber, ok, ele pode aprender. Mas aqueles que já sabem e cultivam essa prática da oração se fortalecem na travessia desses eventos ansiogênicos. Além disso, a busca do significado mais amplo,
A religiosidade e a espiritualidade favorecem um enquadre. Por exemplo, a busca de um sentido maior. O que Deus está me oferecendo como oportunidade de aprendizado? No que, por exemplo, eu estou sendo testado? Como eu posso criar aliança com o que está acontecendo para que o meu desenvolvimento possa acontecer em todos os domínios, inclusive espiritual? Então é muito importante que a gente considere também esses aspectos para acalmar o sistema nervoso central. E, é claro, recebermos a ajuda espiritual que tão importante é. Uma outra recomendação: procure conectar o ente querido que sofre em confusão mental com afazeres simples, manuais, conhecidos por ele, de maneira que ele possa reconhecer as suas habilidades pessoais e observar concretamente, no mundo físico, as suas produções. Então, as artes, por exemplo, né, eventualmente, os desenhos, podem também representar essas expressões dolorosas, difíceis, e através dessas expressões, o indivíduo pode evoluir. Vamos fazer agora um desenho que represente a cura desse outro desenho que você representou, a dor. Vocês percebem? Em casa. Essas possibilidades favorecem a organização cognitiva. O ponto de equilíbrio pode retornar. Uma outra recomendação, e que tem ajudado muitas pessoas: solicite aos familiares e amigos que gravem pequenos vídeos, curtinhos, sobre o que elas admiram na pessoa que está sofrendo, de maneira que essa pessoa possa lembrar das suas qualidades, dos seus talentos, das suas capacidades ressaltadas por essas pessoas que realmente conhecem essa pessoa que sofre. Então, os vídeos curtinhos favorecem muito uma percepção saudável do indivíduo que sofre numa perspectiva muito melhor. Opa! Olha só, eu realmente tenho essa capacidade, eu tenho essa facilidade, eu tenho esse talento. Essa é uma das lições de casa que eu oriento aos meus pacientes. Enviar para todas as pessoas que realmente o conhecem, que escrevam sobre as suas capacidades, talentos, recursos, o que elas admiram em você. E quando a gente entra em contato com essas falas, nós podemos nos apropriar de nós mesmos. Lembrem-se, é fundamental, sim, trabalharmos as dificuldades, mas em psicoterapia, nós fortalecemos o saudável e não ficamos exclusivamente nos sintomas. Então seria muito bom que esses vídeos pudessem chegar à pessoa que sofre. É uma prática muito boa, de maneira que essas falas potencializem o retorno ao ponto de equilíbrio saudável. Um outro aspecto interessante envolve o resgate de memórias emocionais agradáveis. Procurem recuperar as boas memórias, as passagens mais gratificantes da infância, da adolescência, da idade adulta. Essas memórias com valências emocionais boas, positivas, mudam o nosso estado de humor e reconectam a pessoa que sofre a boas perspectivas. Um neurocientista que eu respeito muito, chamado Ivan Esquerdo, diz o seguinte: nós somos as nossas memórias. Fundamental, gente, lembrarmos de boas passagens, com afetos positivos, a possibilidade de sorrir, inclusive,
dessas situações, dessas passagens engraçadas, gostosas. É um mecanismo muito bom de prevenção ao mal-estar, ao sofrimento e profilaxia, claro, dessas doenças, né? De maneira que eu possa fortalecer, por exemplo, ao sorrir, as expressões da endorfina. A endorfina é um neurohormônio relacionado ao bem-estar. Quando, por exemplo, a gente assiste uma comédia, especialmente quando tem 2 ou 3 pessoas, né, com a gente assistindo uma comédia, tal, o sorriso é contagiante. E esse sorrir favorece a expressão da endorfina, que além de relaxar, olha que interessante, fortalece o sistema imunológico. Então, sorrir é fundamental. Alguns YouTubes são muito interessantes também nesse sentido. Por exemplo, se vocês digitarem sorrisos ou gargalhadas, vídeos de pessoas sorrindo, por conta dos neurônios espelho, que são os neurônios da empatia, que vários neurocientistas chamam, eu posso me contagiar com esse sorrir. E quando eu sorrio, eu estou produzindo endorfina. Essa também é uma medida importante, uma recomendação. Claro, respeitando, uma próxima recomendação, agora, respeitando os cuidados pertinentes ao distanciamento social, leve a pessoa que sofre a ambientes que ela gostava de frequentar. As pessoas com o distanciamento que ela tinha convivência. É muito difícil, especialmente para a terceira idade, a quebra do contato com seus netos. Leve o ente querido, tanto quanto possível, respeitando os protocolos de segurança, a esses encontros. Esse também é um momento significativo de afetos positivos e que favorecem o bem-estar. Evitem notícias e eventos estressores, tanto quanto possível. Cuidado com os noticiários, gente. Muitas pessoas estão grudadas na TV, acompanham sempre os noticiários. São eventos estressores. Você não precisa assistir todos os dias. Se distancie. Esses eventos estressores recorrentes, todos os dias, adoecem, atormentam. Portanto, vale a pena, ao invés disso, resgatar as expressões prazerosas, agradáveis, mais destacadas do indivíduo que sofre. Por exemplo, as músicas preferidas, os hobbies, os programas, ou filmes, ou pratos preferidos. Fundamental que esses afetos, fontes de prazer, possam ser resgatados por esse querido familiar que sofre. E, claro, por nós todos, de maneira geral. Uma outra recomendação: compartilhem fatos simples sobre o que está acontecendo. E forneça informações claras, realistas, com o objetivo de desconstruir aquelas falsas crenças que incomodam o ente querido em confusão mental. Geralmente, os estados, os enredos de confusões mentais se relacionam com os temores, os traumas do passado. As frases curtinhas, como, por exemplo, convictas, né, imbuídas de conforto, repetidas vezes, sempre que a inquietude desse ente querido aflorar, pode ajudar. Outra vez, com calma, com tranquilidade, com uma vibração suave, uma vibração afetiva. Frases curtas. Você está seguro aqui. Calma, está tudo bem. Mas falem com a valência emocional. Não é uma fala
meramente como uma frase de autoajuda. É uma frase imbuída de energia, de afeto, e que pode ser absorvida por esse ente que sofre. Procure sensibilizar também a expressão, outra vez, artística. A arte é uma conexão com a espiritualidade, com Deus. Se o indivíduo, por exemplo, toca um instrumento, né? Uma casa com um instrumento é uma casa que gira, que favorece afetos também positivos. Isso ajuda bastante. Uma música suave, gostosa, agradável, influências harmoniosas são muito importantes também nesse contexto. Evite, não preciso nem falar isso, mas é minha responsabilidade enfatizar o uso de substâncias psicoativas, inclusive substâncias lícitas, como café, como chá que tem cafeína. Não? Isso é muito importante, gente. As pessoas estão se intoxicando, inclusive por medicamentos para dormir, por essa mesma ansiedade. Eu atendi vários pacientes que se intoxicaram com o medicamento. O psiquiatra pediu, olha, você vai tomar esse PATS, por exemplo, e é uma pílula antes de dormir, etc. Só que o indivíduo está ansioso, ele acha que uma não vai dar, aí eu vou tomar 2. Aí numa outra noite, não, eu vou tomar 3. E esse medicamento, entre outros, acaba intoxicando o indivíduo e ele entra em confusão mental, que parece um quadro de esquizofrenia, mas foi decorrente pela intoxicação dos medicamentos para dormir. Vejam quantos cuidados, né? Quantos cuidados importantes. E é claro, hoje, gente, centenas de estudos mostram que a espiritualidade, a religiosidade, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, impacta positivamente a saúde mental. Então, é fundamental que nós possamos, por exemplo, levar a oração em voz alta, as reuniões no âmbito familiar, né? A visualização de luminosidade que protege, ampara, que auxilia o ambiente, as pessoas que compõem esse organismo familiar, assim como participarmos de grupos de orações. São vários os grupos que estão acontecendo, correntes de orações, por exemplo, aos enfermos ou ao staff médico, né, os enfermeiros, assistentes. Quer dizer, o engajamento em grupos de orações é muito, muito interessante, porque há uma tranquilidade, há uma vivência vibratória, energética, espiritual, que fortalece também aquele que ora, aquele que faz a prece. A energia vai e também reverbera aqui. E é fundamental considerarmos essas possibilidades. Gente, eu olhei para o reloginho agora, se vocês me deixassem, eu continuaria falando por muito mais tempo. Mas eu acho interessante, nesses minutinhos finais, abrirmos para perguntas, se vocês quiserem, de maneira que eu possa esclarecer se eu puder. Então, como eu estou falando do celular, eu não consigo ler as perguntas. Eu vou pedir, por gentileza, que alguém fale para Olá, mim as vou perguntas. ler para você. Doutor Ótimo. Júlio, como você vê o papel dos venenos e químicos nocivos no desenvolvimento de doenças mentais, como flúor, cloro, conservantes e corantes agrotóxicos? De fato, há uma influência importante. Infelizmente, poucos estudos científicos controlados foram conduzidos, mas a opção por uma alimentação, como eu disse no início, né, da minha fala,
de nutrientes saudáveis, é muito importante respeitar. Porque o que a gente come se transforma em energia no nosso corpo. Os nutrientes, quanto mais naturais possível, melhor para a nossa saúde, né? É claro que há uma consciência, felizmente, cada vez maior nesse sentido, né? Mas, infelizmente, muitos produtos com toxinas, com conservantes, com químicos, né? Muitas doenças, inclusive, em relação a corantes, são desenvolvidas, né, por muitas pessoas, né? Alergias e assim por diante. Então, as frutas são grandes parceiras da saúde, né? Imagine, para uma fruta chegar à maturidade, o quanto ela pode absorver da natureza, o sol, a água, a terra, os nutrientes. E a gente, na fruta, a gente consegue comer o melhor da natureza, né? Então é fundamental, muito bem colocada a pergunta, cuidarmos da nossa nutrição. Não é alimentação, né? Na África do Sul, por exemplo, as pessoas em algumas regiões são obesas, mas elas não são nutridas. A alimentação, especialmente com base de milho, né? Quer dizer, a farinha, a pasta, né? O macarrão, quer dizer, engordam. Não é o alimento, é o nutriente que nós precisamos propriamente buscar. Tem uma outra aqui. É um comentário, né? Doutor Júlio, eu passei mais de 2 meses internada. Até o médico que cuidava do meu caso faleceu. Vi muitas pessoas morrerem pedindo ajuda por não conseguir respirar. Eu tive muito medo de pegar, mas graças a Deus eu sobrevivi e operei o meu problema, que era uma artéria entupida. Hoje faz 1 mês e tenho pavor só de pensar que tenho que voltar para a consulta de rotina, já que ainda não estou de alta. É o caso da Fabiana aqui. Então, Fabiana, assim como você, muitas pessoas atravessam situações parecidas. Obrigado pelo seu testemunho e pela oportunidade de orientar você e muitas pessoas. Veja só, a memória tem um funcionamento que a gente chama de estado-dependência. O que é isso na prática? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você lembre de um bolo que a sua avó fazia, que tinha um perfume específico e que é uma memória gratificante na sua infância. E aí você, eventualmente, vai para algum lugar e sente esse mesmo perfume. Essa memória afetiva da sua avó, o perfume do bolo, vem à tona. Então, esse fenômeno, para o bem, também acontece para o sofrimento. Você atravessou situações dolorosas, difíceis, e associou essas dores com o ambiente hospitalar ou com o ambiente do retorno ao seu médico. É fundamental que você faça um exercício terapêutico, que nós chamamos de aprendizado de extinção. O que é isso? A possibilidade de você estar no mesmo lugar de um outro jeito e criar novas memórias. Claro, você vai se proteger, você vai tomar os cuidados pertinentes e voltar à sua consulta médica, só que de um outro jeito, sabendo o que você está fazendo. Você está criando uma nova memória, uma memória saudável em relação àquela mesma situação que trouxe dor. Então, essas memórias saudáveis, elas vão substituindo as associações. Isso é que se chama aprendizado de extinção. Você vai criando novas memórias e aquelas dolorosas vão caindo na hierarquia em relação às valências, às expressões, né?
Um outro exemplo, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de carro. Importante ilustrar didaticamente com exemplos, né? Um acidente de carro e um caso real. Um paciente que às 18 horas, numa estrada chuvosa, o carro deslizou, ele capotou, ficou preso nas ferragens e foi uma situação muito traumática. O que aconteceu com ele? Ele não conseguia chegar perto de carro, muito menos dirigir. Conforme o exercício terapêutico do aprendizado de extinção, ele foi colecionando novas memórias. Chegando próximo ao carro, percebendo que estava tudo bem. Sentando, primeiramente, ao lado do motorista. Dando um feedback para ele mesmo, veja, consciência a respeito do que você está fazendo é fundamental. Que, de fato, é um outro momento. Não é a reencenação do passado. É um novo momento. E, portanto, uma nova memória está sendo construída. E, nesse sentido, uma nova associação boa, positiva, saudável, em relação ao seu retorno ao médico. Você precisa retornar ao médico, mas você pode retornar ao seu médico com essa consciência de que uma nova memória você está construindo. Não é o mesmo momento, é um novo momento. Isso é muito importante considerar. Se não houver mais perguntas, eu acho Aqui, ó. que... Compulsão por comida faz parte disso? Compulsão alimentar? A compulsão por comida nessa fase tem sido recorrente, muito, muito frequente. Por quê? A ansiedade leva as pessoas a um padrão primitivo de sobrevivência. Os nossos ancestrais, lá atrás, quando havia uma situação de intempérie climática, vamos pensar, olha, acabou a caça ou mudou o clima. O que eles faziam? Eles engordavam, eles comiam, porque eles precisavam fazer uma travessia para um outro lugar que eles pudessem buscar abrigo ou caça e assim por diante. Nós levamos, gente, milênios para mudarmos as nossas genéticas e muitos dos nossos comportamentos são comportamentos dos nossos ancestrais. Só que, felizmente, nós temos a possibilidade de pensar sobre os pensamentos. Nós não precisamos repetir meramente os padrões de sobrevivência dos nossos ancestrais. Então, desfrutar o alimento em porções cada vez menores é o bom caminho. Esse mesmo caminho é utilizado, por exemplo, para a dessensibilização em relação aos vícios, a bebida, o cigarro. Quer dizer, eu vou diminuindo a quantidade. Em relação à comida, existe um fator adicional que é muito mais interessante e importante, que é a possibilidade de desfrutar o alimento, mas em porções menores. Por exemplo, a culinária francesa conhece muito bem isso. As porções são pequenas e as pessoas desfrutam mais o alimento, né, de maneira nutritiva, né, conforme a gente conversou. Então, essa compulsão tem a ver com uma busca de saciedade, assim como as outras compulsões, de comprar coisa ou compulsões, são inúmeras. É a busca equivocada de uma compensação, de um reconforto, que, na verdade, traz um problema e não propriamente um reconforto. Então, é possível trabalharmos essa dessensibilização em relação à quantidade e à voracidade, a velocidade que nós comemos, inclusive. Por exemplo, antes das refeições,
Observem a respiração suave, tranquila. Se o ritmo interno estiver mais tranquilo, você vai comer com mais vagar, mais devagarzinho. E depois de alguns minutos, a saciedade para o nosso cérebro já veio. Só que o que acontece com as pessoas mais compulsivas, elas não se dão conta dessa voracidade, elas comem rápido e pouco mastigam. E Então, às vezes elas nem sentam para comer, né? nem sentam para comer. Isso mesmo. Então, se vocês fecharem os olhos, observarem a respiração suave, servirem-se com porções menores e comerem mais devagar, vocês se alimentarão melhor, com mais saúde e, claro, naturalmente, desconstruirão essa compulsão ao alimento. Tem um outro aqui. Quando a pessoa se fecha e não dá abertura familiar para conversar, o que o senhor acha que a família deve fazer? Que atitudes tomar? Eu acho que realmente nesse momento de pandemia tem muitas famílias que se redescobriram, né? Então muitos ou se fecham demais, ou resolvem se abrir para bebida, para drogas. E quando ela não se abre, qual que é a sugestão que o senhor dá? Então, façam vocês o que vocês gostariam que esse ente familiar, querido, fizesse. Então, por exemplo, tempos de convivência. Vamos dizer que esse núcleo familiar seja composto por 4 pessoas. Então, todos terão um tempo de convivência, pode ser durante as refeições, inclusive, e cada um, a cada dia, trará um tema, uma ideia e um ponto de vista para colocar para a família. Olha, eu quero falar, por exemplo, hoje, sobre a natureza, ou quero falar sobre as aulas online, ou quero falar qualquer tema, claro que seja pertinente para cada um de vocês. Então, naturalmente, quando um filho, ou o irmão, ou a esposa, ou o esposo começam a compartilhar, né, as próprias percepções, calmamente, vocês estão convidando essa pessoa mais fechada para fazer o mesmo, sem obrigar essa pessoa. É muito importante que o respeito, a brandura, a suavidade sejam considerados nessas abordagens. Porque para uma pessoa mais embotada, mais tímida, inclusive, é muito difícil se expressar. Mas puxando o fiozinho devagar, mostrando o caminho, calmamente, é possível que essa pessoa se sinta mais confortável para, em certo dia, colocar em palavras um ponto de vista, levar à mesa ou um tempo de convivência, que vocês todos possam sentar em um lugar, ou assistir um filme, fazer um comentário. É muito interessante essa prática, né? A prática de convivência, os tempos de convivência, sendo que cada um, por dia, leve um ponto de vista e que possa conversar, né, amistosamente com os familiares. Principalmente adolescente, né? Às vezes eles, nesse período, ficam mais fechados, né? O que Quantos era antes adolescentes ruim, né? têm Sem migrado? pandemia, né? Fica bem pior com pandemia, porque aí eles não têm amigos para se abrir, e aí tem que se abrir com os pais, que não é a mesma coisa. Aí, Né? né? Tem Quantos sempre aquele adolescentes se impacto. isolam? Você lembrou muito Cinzão. bem, nos celulares. Né? Então, esses tempos de convivência são muito importantes para que haja uma troca e um conhecimento mútuo no âmbito familiar.
Né? Por quê? Gente, eu tenho observado, assim, muitas famílias, uma das minhas práticas clínicas justamente tem a ver com a terapia vincular. O que é isso? Estabelecer vínculos saudáveis entre os familiares. Então, muitas famílias estão sofrendo algo brutal, que é não conhecer os próprios filhos. Os pais não conhecem os próprios filhos. Não têm a menor ideia do mundo subjetivo que está girando na adolescência, como você muito bem lembrou. Então, esses tempos de convivência em que todos possam conversar são muito importantes. Muito importantes. É claro, pode haver resistência. Ah, não, não quero. Não, estou no meu celular. Não, estou vendo isso. Estou jogando um joguinho. Ou isso, aquilo. Não, é o nosso tempo. Todos os dias. O nosso tempo de convivência é precioso. Infelizmente, muitas famílias não estão aproveitando a pandemia nesse sentido, a quarentena, que favorece uma interface, uma proximidade, um conhecimento um do outro tão precioso, tão E precioso. lembrar que a conversa realmente não vai ser a mesma, né? Então é para isso que eu acho que existe a empatia, que é para você ver que a realidade dele é diferente e transformar a conversa numa conversa que seja empática, né? Que entre no mundo dele, nas importâncias que ele tem, tanto criança quanto adolescente, né? Não querer conversar com um adulto assim, que às vezes não vai rolar mesmo, né? Isso, respeitando o repertório, né? Quer dizer, cada um escolhe Senta para bem. jogar junto, É, não é? Ué, isso mesmo. Isso manda é uma cultura. mensaginha de eu te amo no Messenger dele, no WhatsApp. É um bom Começa assim, ué. Às claro, vezes claro. às vezes não tá tendo abertura suficiente, você vai fazendo os furinhos aos pouquinhos. Manda um invite para uma festa Um do pouquinho para pijama na sala, boa, boas sugestões. né? Muito Uma bom. sessão cinema Sessão na cinema, sala. numa conversa depois sobre o filme, né? Sim, Ou uma série, quer dizer, mas que traga, vamos dizer, um tema interessante, que cada para um puder todos, né? fazer. Quer dizer, o compartilhar, né, gera cumplicidade. Então, cada um isolado no seu próprio celular é, infelizmente, assim, uma perda de uma preciosa oportunidade de convivência e conhecimento mútuo. Porque, afinal, nós estamos na família que estamos por razões muito especiais. E às vezes a gente perde, e nessa situação de pandemia, a gente perde mesmo, porque às vezes a gente não sabe o dia de amanhã, de repente perde mesmo, né? Então, às vezes é o último dia e a gente não sabe. Então, a Uhum. gente tratar o dia de hoje com mais alegria, com mais determinação, sem preguiça, Isso né? aí, isso mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, acho que não. Considerando o horário, eu É, precisaria concluir agora e quero agradecer mais uma vez a oportunidade de compartilhar algumas reflexões, espero ter ajudado de alguma maneira e deixo aqui o meu grande abraço a todos com as minhas melhores vibrações. agradeço em nome do grupo Cascata de Luz, Dr. Júlio, a sua presença e agradeço a todos também que estiveram conosco e vamos nos ver mais vezes, né? Com outros Claro, temas, quem sabe, claro que sim. né? Eu gostei muito do grupo, dessa interação, das perguntas, inclusive, e vou até fazer uma fotinho agora para lembrar desse momento tão especial aqui que a gente pode conviver. Muito obrigado, gente. Eu não sei se você tinha Obrigada. uma oração ao final. Sim, Ah, ótimo, ótimo.
Vou fazer um encerramento aqui, se você quiser fazer parte do encerramento. Claro, claro que sim. Então, tá bom. Deixa eu só colocar uma musiquinha aqui de fundo para a gente mentalizar melhor, né? Qualquer horário que a gente puder dar uma meditadinha, fechar os olhinhos e respirar é tão bom. Então vamos fechando nossos olhos e agradecendo imensamente esse momento que nós tivemos de reflexão sobre nós, sobre nossa família, sobre os nossos atos, nossos pensamentos, nossas emoções. Esse momento em que nós nos conectamos com nós mesmos, com os nossos medos, nossas ansiedades, que nós possamos usar de cada momento com mais sabedoria, mais calma, mais harmonia, com mais fé, acreditando que tudo é transitório, inclusive o medo, inclusive a ansiedade, inclusive a depressão, que nós possamos nos unir cada dia mais, principalmente com os nossos entes queridos, para que nós possamos passar esses momentos de pandemia com mais paz, principalmente a paz mental, porque nós sabemos que através dos nossos pensamentos e emoções que acabamos acarretando alguma doença no nosso corpo físico. Agradecendo imensamente a presença de todos, a presença dos nossos amigos do plano espiritual que sempre nos assistem. E assim encerramos mais uma palestra da semana, graças a Deus. Obrigada, gratidão a todos, gratidão, Júlio. Eu que agradeço. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Um grande abraço, com as minhas melhores vibrações. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até semana que vem, até quarta-feira. Tchau, tchau.